E se tudo o que você ouviu sobre a origem dos povos africanos estiver baseado em um mal-entendido milenar? E se uma maldição registrada na Bíblia, pronunciada por um dos patriarcas mais respeitados, estiver diretamente ligada a uma linhagem que mudaria o curso da história e que até hoje causa polêmica? Neste vídeo, vamos investigar um dos episódios mais enigmáticos das Escrituras: a maldição sobre um dos filhos de Noé e sua possível ligação com a origem dos povos africanos. No final, você terá uma resposta bíblica clara que vai desafiar tudo o que você pensava saber. A história começa em um tempo em que a terra estava mergulhada na maldade. As Escrituras relatam que os pensamentos do homem eram continuamente inclinados para o mal, e a violência havia se espalhado por toda a criação. Gerações inteiras haviam se afastado do Criador, dando lugar à corrupção moral, espiritual e social. O livro de Gênesis pinta esse cenário sombrio de forma direta. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6:5. O juízo se aproximava, mas mesmo nesse ambiente degradado havia um homem diferente. Esse homem era Noé. Diferente de seus contemporâneos, Noé era justo, era íntegro em sua geração e, sobretudo, andava com Deus. Sua conduta destoava completamente da cultura ao seu redor. Enquanto muitos buscavam prazeres egoístas e caminhos ímpios, Noé escolhia a obediência. Esse contraste chamou a atenção do Altíssimo, que o separou para uma missão extraordinária. Deus o revelou que viria um juízo sobre toda a carne. Um grande dilúvio cobriria a terra. Noé não apenas ouviu a voz de Deus, mas obedeceu. Com detalhes precisos, o Senhor lhe instruiu a construir uma arca de madeira de gofer, com compartimentos, betume por dentro e por fora, e dimensões exatas para abrigar sua família e um casal de cada espécie de animal. A construção da arca foi um testemunho vivo de fé, num tempo em que chover era algo raro. Muitos zombaram, mas Noé seguiu firme. A Bíblia registra que Noé fez conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Isso mostra não apenas sua obediência, mas sua reverência absoluta ao Senhor. A arca levou tempo para ser construída, tempo suficiente para que a sociedade visse, ouvisse e se arrependesse. Mas ninguém o fez. Quando a obra ficou pronta, Deus mesmo selou a arca com os escolhidos dentro: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles, além dos animais que o Senhor enviou. Então, as comportas do céu se abriram. Durante 40 dias e 40 noites, choveu ininterruptamente. As fontes do abismo foram rompidas e a terra inteira ficou coberta pelas águas. Todos os seres viventes fora da arca pereceram. Noé e sua família, no entanto, estavam seguros dentro da embarcação, que simbolizava a obediência e a graça de Deus. A arca flutuou sobre as águas durante meses, e nenhuma criatura sobreviveu fora dela. Com o tempo, as águas começaram a diminuir. A arca repousou sobre os montes de Ararate. Após muitos dias, Noé enviou uma pomba para averiguar se já havia terra seca. Quando a ave retornou com uma folha de oliveira no bico, ele soube que o novo mundo começava a emergir. E quando finalmente saiu da arca, Noé fez algo simbólico e poderoso. Ergueu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios em gratidão. Deus então selou um pacto com Noé. Um arco-íris foi posto nas nuvens como sinal de que nunca mais a terra seria destruída por água. E foi nesse novo começo que a humanidade recebeu novamente uma missão: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Era o reinício da história humana, e a partir de Noé e seus 3 filhos, a linhagem das nações seria moldada. Mas entre eles, um em especial carregaria uma herança que o tempo transformaria em maldição. Após o dilúvio, a terra seca voltou a se revelar diante dos olhos de Noé e sua família. Era um mundo novo, livre das antigas corrupções, pronto para ser repovoado.
Deus entregou aos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, a incumbência de espalhar-se, multiplicar-se e dar origem a novas civilizações. Essa missão não era apenas geográfica, mas espiritual e cultural. Cada um deles se tornaria o patriarca de povos distintos, com identidades e legados próprios. Sem, o primogênito, é tradicionalmente associado às regiões do Oriente Médio. Seus descendentes deram origem aos povos semitas, como os hebreus, árabes, assírios e arameus. É da linhagem de Sem que vem Abraão, o patriarca de Israel, conforme descrito em Gênesis 12. Essa linhagem carrega um peso espiritual significativo, pois dela viria também o Messias, Jesus Cristo, cumprindo promessas feitas por Deus desde os tempos antigos. Jafé, o segundo filho, teve sua descendência espalhada pelas terras ao norte e ao oeste, abrangendo regiões da Europa e partes da Ásia. Os filhos de Jafé são mencionados em Gênesis 10 como Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Essas nações se tornariam mais tarde os povos indo-europeus, influenciando diversas culturas ocidentais. A bênção de Noé sobre Jafé dizia que ele habitaria nas tendas de Sem, uma profecia que muitos interpretam como a futura aliança espiritual entre gentios e judeus. Por fim, temos Cam. Sua designação geográfica e étnica estava voltada principalmente para a região do sul, especialmente o continente africano. Os descendentes de Cam formaram civilizações poderosas, como a etíope, a egípcia e outras nações africanas. Os filhos de Cam, segundo Gênesis 10 e 6, foram Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Cada um desses nomes corresponde a territórios e povos que deixariam marcas profundas na história da humanidade. Cuxi está associado à Etiópia e ao Sudão, regiões conhecidas por suas culturas antigas e sofisticadas. Misraim é uma referência direta ao Egito, talvez a mais emblemática civilização africana da antiguidade. Jafute é relacionado ao norte da África, possivelmente à Líbia, enquanto Canaã ocupa um lugar peculiar, pois sua herança está ligada à região do atual território de Israel e Palestina e não diretamente à África. Essa divisão entre os filhos de Noé criou as raízes das principais famílias de nações. Cada linhagem desempenhou um papel importante na tapeçaria histórica da humanidade. Porém, entre todas elas, a linhagem de Cam viria a carregar um estigma que atravessaria gerações, não por causa de sua origem, mas por um episódio que se tornaria um dos mais controversos da Bíblia: a maldição de Canaã. Um erro de interpretação ao longo dos séculos fez com que esse episódio fosse aplicado de forma injusta a povos inteiros, especialmente aos africanos. Se esse tema te interessa, clique no like para fortalecer nosso trabalho, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio das nossas histórias bíblicas detalhadas e comente abaixo de onde vocês está assistindo esse vídeo. É importante lembrar que até esse ponto da narrativa, os 3 filhos estavam igualmente abençoados. Deus disse a Noé e aos seus filhos: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, 1. Não havia distinção de superioridade ou inferioridade. Todos foram receptores da promessa e da bênção divina. Mas uma única atitude, ocorrida após o dilúvio, mudaria a trajetória de um dos descendentes de Cam e criaria uma das maiores distorções da história bíblica: a polêmica maldição de Canaã, que veremos adiante. Cam, o terceiro filho de Noé, teve uma descendência notável, associada a civilizações grandiosas e enraizadas na história antiga. A Bíblia nos apresenta 4 filhos de Cam: Cush, Misraim, Fut e Canaã, Gênesis 10 e 6. Esses nomes não representam apenas indivíduos, mas também os povos e reinos que deles surgiram, formando as bases das culturas africanas e afroasiáticas que prosperaram por séculos. Cada um desses descendentes estabeleceu raízes em regiões estratégicas,
e suas histórias ecoam até hoje. Cuxi é amplamente reconhecido como o ancestral dos etíopes e dos povos da região do atual Sudão. Sua descendência representa o coração da África Oriental. Civilizações como a Núbia, com sua arte, arquitetura e organização militar, derivam diretamente dessa linhagem. Um dos descendentes mais destacados de Cuxi foi Nimrod, descrito em Gênesis 10:8 como o primeiro poderoso na terra. Nimrod fundou importantes cidades como Babel e Ereque, na terra de Sinar, mostrando que a força e a liderança dos filhos de Cam ultrapassaram fronteiras. Misraim, por sua vez, é associado diretamente ao Egito. A civilização egípcia, conhecida por suas pirâmides, seu saber matemático e médico e seu sistema hieroglífico, foi uma das mais duradouras e influentes do mundo antigo. A Bíblia menciona descendentes de Misraim como Ludim, Anamim, Leabim e Casluim, dos quais saíram os filisteus. Os egípcios desempenharam papel central na história do povo de Israel, desde o tempo de José até o êxodo liderado por Moisés, tornando a linhagem de Cam peça-chave no cenário bíblico. Fut, embora menos mencionado nas Escrituras, é geralmente associado à região do Magrebe e do Chifre da África, podendo abranger áreas da atual Líbia e Somália. A presença de seus descendentes é percebida em tradições locais e em registros antigos de civilizações que prosperaram nessas regiões. Embora sua história seja mais discreta nas Escrituras, ela é essencial para compreender a disseminação dos povos africanos e suas ramificações culturais. Canaã, o último filho de Cam, recebeu um destino peculiar. Sua linhagem se estabeleceu na região que hoje compreende Israel, Palestina, Líbano e Síria. Os cananeus se tornaram os habitantes originais da terra que mais tarde seria prometida aos descendentes de Abraão. Embora Canaã não esteja associado diretamente à África, sua relação com Cam e a maldição que lhe seria atribuída colocaram seu nome no centro de muitos debates históricos e teológicos. Cada um desses filhos gerou povos com características, culturas e influências próprias. Suas contribuições à humanidade vão desde avanços científicos e culturais até envolvimentos centrais nas narrativas bíblicas. Infelizmente, a grandeza dessas civilizações foi ofuscada por interpretações distorcidas ao longo da história, especialmente no que diz respeito à chamada maldição de Canaã, erroneamente estendida a todos os filhos de Cam. O capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações, apresenta a genealogia dos filhos de Noé e descreve a multiplicação dos povos após o dilúvio. Essa divisão mostra que os descendentes de Cam ocuparam regiões estratégicas, desde a África até o Oriente Médio. Entender essa linhagem é essencial para desfazer enganos históricos e compreender a complexidade e a riqueza dos povos que dela vieram. Uma compreensão que será ainda mais desafiada à medida que explorarmos a controversa maldição proferida por Noé e suas implicações. Após o dilúvio, Noé se estabeleceu com sua família na terra e começou a cultivar uma vinha. O texto bíblico narra que, em certo momento, Noé bebeu do vinho, embriagou-se e se despiu dentro de sua tenda. Esse episódio aparentemente comum desencadeou uma das cenas mais comentadas da Bíblia. Cam, ao ver a nudez do pai, não apenas olhou, mas saiu e contou aos seus irmãos. Sem e Jafé, por outro lado, cobriram o pai com respeito, andando de costas para não verem sua vergonha. Ao despertar de sua embriaguez e perceber o que havia acontecido, Noé pronunciou uma maldição. Mas o que surpreende muitos leitores é que a maldição não foi contra Cam, e sim contra seu filho. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis 9:25. Essa escolha específica intrigou estudiosos ao longo dos séculos.
Por que Noé amaldiçoaria o neto ao invés do filho que cometeu a falta? O texto não fornece uma explicação clara, abrindo margem para muitas interpretações. Alguns intérpretes sugerem que Canaã e não Cam poderia ter participado diretamente do ocorrido, ainda que isso não esteja explícito. Outros entendem que Noé, sob inspiração profética, estava antecipando os conflitos futuros entre os descendentes de Sem e os cananeus. Seja qual for a razão, o fato é que a maldição foi direcionada a Canaã e não a todos os filhos de Cam. Esse detalhe é essencial e precisa ser respeitado para evitar injustiças teológicas. Infelizmente, ao longo da história, essa maldição foi amplamente mal interpretada. Muitos atribuíram a ela a condição de todos os africanos, afirmando que os povos negros eram descendentes amaldiçoados e, por isso, destinados à escravidão. Essa doutrina, completamente alheia ao espírito das Escrituras, foi usada para justificar horrores como o tráfico transatlântico de escravos, o colonialismo europeu e práticas racistas sustentadas por séculos. A Bíblia, no entanto, não sustenta tal pensamento. A maldição de Canaã foi cumprida historicamente através da conquista da terra prometida pelos israelitas, sob a liderança de Josué. Os cananeus foram subjugados, como registrado nos livros de Josué e Juízes. Essa conquista encerra o ciclo da maldição profetizada por Noé, sem qualquer menção ou implicação sobre os demais filhos de Cam, como Cush, Misraim ou Fute, que seguiram suas trajetórias independentes. Além disso, o texto bíblico é claro ao mostrar que todos os filhos de Noé foram abençoados por Deus após o dilúvio. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Não há no texto original qualquer indicação de inferioridade racial ou étnica. A má interpretação da maldição de Canaã surgiu séculos depois, alimentada por interesses ideológicos e políticos, e não por doutrina bíblica legítima. É fundamental compreender o contexto e a especificidade da maldição. Canaã era apenas um entre os vários descendentes de Cam. Seus irmãos, Cush, Misraim e Fute, deram origem a povos que prosperaram, floresceram e influenciaram culturas, religiões e impérios. A má interpretação da maldição prejudicou não só a leitura da Bíblia, mas também contribuiu para sistemas de opressão que ainda hoje precisam ser confrontados com verdade e luz. E para isso, precisamos olhar mais de perto quem realmente foi Canaã e o que seus descendentes representaram na história bíblica. Os descendentes de Canaã se estabeleceram em uma região geograficamente estratégica, que mais tarde se tornaria o palco de grandes disputas bíblicas, a terra de Canaã. Essa região compreendia o território que hoje conhecemos como Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia. A Bíblia menciona que os filhos de Canaã incluíam povos como os sidônios, heteus, jebuseus, amorreus e outros, todos eles conhecidos por sua força, cultura e também por suas práticas religiosas idólatras. Esses povos foram, durante séculos, uma constante oposição ao povo de Israel. E é justamente nesse contexto que vemos o cumprimento da maldição proferida por Noé. Durante a conquista da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, os cananeus foram derrotados e subjugados. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, disse o Senhor a Josué. Josué 3:7. Foi o ponto decisivo que cumpriu a antiga profecia dita por Noé séculos antes. A conquista de Canaã foi um processo complexo e duradouro. Não se tratava apenas de uma disputa territorial, mas de um embate entre cosmovisões. O monoteísmo hebraico contra as práticas pagãs dos cananeus, os sacrifícios humanos, a prostituição cultual e os ídolos esculpidos marcaram profundamente as culturas cananeias. Deus, em sua justiça, ordenou que aquela terra fosse entregue aos descendentes de Abraão
como promessa feita em Gênesis 12. No entanto, é importante perceber que mesmo entre os cananeus havia momentos de misericórdia. Um exemplo clássico é o de Raabe, uma mulher de Jericó que, ao ajudar os espias israelitas, recebeu proteção divina e foi integrada ao povo de Israel. Sua descendência, segundo Mateus 1, foi parte da genealogia do próprio Cristo. Isso mostra que a maldição não impedia o arrependimento, nem o acolhimento daqueles que se voltassem para o Deus de Israel. A narrativa de Canaã não é sobre inferioridade racial, mas sobre um juízo específico ligado ao contexto moral e espiritual de um povo. A profecia de Noé se cumpriu na história de forma exata e limitada. Ainda assim, essa mesma profecia foi manipulada ao longo dos séculos para oprimir milhões de pessoas, algo totalmente contrário ao caráter justo e amoroso de Deus. A má interpretação trouxe frutos amargos, mas o texto bíblico original nunca endossou tamanha distorção. Canaã cumpriu seu papel dentro do plano divino, servindo como advertência, mas também como uma lembrança de que toda profecia se cumpre no tempo determinado. E quando estudamos suas raízes e consequências com atenção, entendemos que a Bíblia não é um livro que sustenta a opressão, mas sim um guia que aponta para a responsabilidade individual e a soberania divina sobre os povos. Enquanto Canaã era subjugado, outros filhos de Cam prosperavam, e suas histórias merecem ser contadas com a mesma atenção. E entre esses outros filhos de Cam, um deles, Cush, deixaria uma marca poderosa na história bíblica e africana. Seus descendentes seriam protagonistas de impérios antigos, de encontros com reis de Israel e de tradições que ecoam até hoje nos vales da Etiópia. Entre os filhos de Cam, Cush se destaca como o patriarca de uma linhagem poderosa, especialmente reconhecida pela formação de civilizações na região da Etiópia e Sudão. Cush gerou Nimrod, cujo nome aparece em Gênesis 10:8, com uma descrição notável. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi um caçador valente diante do Senhor, e sua fama se espalhou como líder e fundador de algumas das cidades mais antigas do mundo antigo. Seu nome se tornaria símbolo de ambição, força e também de rebelião. Nimrod fundou Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Essas cidades se tornaram os primeiros centros urbanos da Mesopotâmia, o berço de muitas civilizações. Babel, em especial, se tornaria famosa por abrigar um dos episódios mais marcantes da Bíblia: a tentativa humana de construir uma torre que alcançasse os céus. Esse projeto arquitetônico era mais do que uma obra física. Representava um símbolo de independência e orgulho diante de Deus. Os descendentes de Noé, liderados por Nimrod, decidiram permanecer unidos em um único local, contrariando a ordem divina de se espalharem pela terra. Ao quererem fazer um nome para si, levantaram a Torre de Babel como símbolo da sua glória. Essa escolha gerou a reação direta do Criador. Deus desceu e confundiu as línguas dos homens, tornando impossível a comunicação entre eles. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Gênesis 11:9. O episódio da Torre de Babel foi um marco importante na dispersão dos povos. A diversidade de línguas nasceu ali, e as tribos se espalharam pelo mundo, dando início à formação das nações. Embora a tentativa de unificação tenha fracassado, o evento fortaleceu a individualidade das culturas e iniciou o ciclo das civilizações independentes. A linhagem de Cush, por meio de Nimrod, se tornou símbolo dessa virada histórica, da unidade em desobediência para a diversidade sob soberania divina. A figura de Nimrod carrega muitos simbolismos. Ele representa a primeira tentativa humana de estabelecer um império independente de Deus.
Seu nome aparece também em tradições judaicas e extrabíblicas como o arquétipo do rei rebelde. Apesar disso, a civilização que ele ajudou a fundar foi instrumental no desenvolvimento de tecnologias, sistemas de governo e práticas agrícolas e culturais que influenciaram todo o mundo antigo. É curioso que essa potência civilizatória tenha vindo de um neto de Cam, uma linhagem frequentemente ignorada ou mal interpretada. O legado de Cush mostra que os filhos de Cam não foram amaldiçoados por Deus. Pelo contrário, prosperaram, deixaram sua marca na história e foram usados como instrumentos no plano divino. A influência de Cush e seus descendentes percorre os séculos, desde Babel até a Etiópia e além. E é justamente na Etiópia que outra figura se destaca: a rainha de Sabá. Uma descendente de Cush, ela protagoniza um dos encontros mais fascinantes da Bíblia ao visitar o rei Salomão. E com ela se entrelaçam as tradições africanas com a sabedoria hebraica, em uma conexão que ultrapassa fronteiras, religiões e continentes. Entre os relatos mais enigmáticos das Escrituras está a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Segundo a Bíblia, ela veio de uma terra distante, geralmente identificada com a Etiópia, atraída pela fama da sabedoria de Salomão. A história está registrada em 1 Reis 10, onde é dito que ela chegou a Jerusalém com uma comitiva grandiosa, carregando ouro, especiarias e pedras preciosas. Sua vinda não era apenas um gesto diplomático, mas um verdadeiro intercâmbio entre dois mundos distintos. A rainha de Sabá é identificada pela tradição etíope como Maqueda, descendente direta de Cush, o filho de Cam. Sua história transcende a narrativa bíblica e assume proporções épicas na cultura da Etiópia. Segundo o Quebra Nagast, um texto sagrado etíope, ela teve um filho com Salomão, chamado Menelik I, que viria a ser o fundador da dinastia real etíope, ligando o trono africano ao sangue davídico. Embora esse relato não esteja na Bíblia, ele mostra como a herança de Cam foi celebrada por um povo com forte identidade espiritual. O encontro entre a rainha de Sabá e Salomão foi carregado de admiração mútua. A Bíblia relata que ela fez perguntas difíceis e que Salomão respondeu com sabedoria e clareza. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. 1 Reis 10:3. A rainha ficou impressionada não apenas com o conhecimento do rei, mas também com a ordem da casa, o culto a Deus e a grandeza do reino de Israel. Ela declarou: "Não me disseram nem a metade. Ultrapassas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi." Essa interação entre os descendentes de Sem e de Cam mostra um momento de respeito e conexão, longe das distorções raciais que seriam inseridas nos séculos seguintes. A Etiópia, uma nação com raízes profundas na fé e na história bíblica, preservou tradições que exaltam sua origem espiritual, reivindicando uma proximidade com os patriarcas e os reis de Israel. Assim, o legado de Cam, longe de ser um fardo, foi fonte de identidade e orgulho para muitos povos africanos. A longevidade de Cam, embora não descrita em detalhes pela Bíblia, é presumida como a de seus irmãos e permitiu que ele testemunhasse a multiplicação de sua linhagem. Tradições extrabíblicas sugerem que Cam teria sido sepultado em regiões africanas como o Egito ou o Sudão. Essas hipóteses são reforçadas por monumentos antigos e tradições locais que conectam a presença dos patriarcas a lugares sagrados do continente africano. Na tradição egípcia, por exemplo, os túmulos reais e as pirâmides refletem a importância dada ao pós-vida e à figura dos ancestrais. Alguns estudiosos consideram que se Cam teve um sepultamento de destaque, é plausível que tenha sido em uma região ligada a Misraim, seu filho, e ao florescimento da civilização egípcia.
Já os etíopes, descendentes de Cuxi, veem Cam como pai ancestral e símbolo de força e sabedoria. As narrativas africanas foram entrelaçadas com a Bíblia ao longo dos séculos e, em muitos casos, reinterpretadas com criatividade, fé e respeito. Povos como os etíopes mantiveram viva a memória de Cam e seus filhos, não como amaldiçoados, mas como pilares de culturas antigas e divinamente autorizadas. Essa compreensão corrige a narrativa distorcida que associou sua linhagem a uma maldição racial e nos leva a refletir. Como seria a história se todos tivessem lido a Bíblia como ela realmente foi escrita? Com verdade, contexto e temor ao Deus justo que fez todas as nações da terra. Ao conhecer essa história, não há como sair ileso. Quantas vezes você já ouviu que os povos africanos nasceram de uma maldição? Quantas vezes essa ideia foi reproduzida como verdade, até mesmo em contextos religiosos? Hoje você viu com seus próprios olhos que isso não apenas é falso, é uma deturpação perigosa e profundamente injusta. A Bíblia nunca amaldiçoou os africanos. Ela exaltou sua força, registrou seus feitos e os colocou lado a lado com reis, profetas e até mesmo com o Messias. Agora que você conhece a verdade, o que fará com ela? Vai guardar esse conhecimento só para si? Ou vai compartilhar e ajudar a desfazer séculos de mentira e opressão? Você acredita que outros também precisam ouvir essa explicação? Se sim, comente aqui embaixo. Você já tinha ouvido essa versão da história de Cam e seus filhos? Queremos saber o que você pensa. Se este vídeo tocou em algo profundo dentro de você, inscreva-se agora mesmo no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios. Ainda há muitas verdades escondidas na Bíblia esperando para serem reveladas. E aqui, nós vamos continuar desenterrando cada uma delas, com coragem, respeito e precisão. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.